Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma live, onde nós vamos falar hoje sobre trauma. O trauma físico, o trauma emocional e as repercussões no corpo e na alma de uma pessoa. Nosso convidado hoje é um amigo de muitos anos, alguém que eu conheci num ambiente de autoconhecimento, num ambiente de cura, de procura. E aí, meu amigo? Boa tarde. Então, seja bem-vindo, meu querido amigo, nossa primeira live. Faz tempo que a gente está planejando fazer isso, né? Desde o ano passado, e hoje deu certo. Então, as pessoas estão entrando aí, nós decidimos falar sobre esse tema, surgiu esse tema assim, a gente ia falar sobre tantas outras coisas, né? Até porque relacionado com o trabalho do Marcos, a função, o trabalho dele como constelador e como a parte profissional dele, vocês vão ver daqui a pouco, e que não tem nada a ver com trauma, né? A minha eu até que pego alguns traumas de vez em quando. Mas a gente se conheceu na Alemanha em 2013. Foi na minha primeira viagem, foi em abril e maio de 2013. E ali nós estávamos, né, lá junto aos pés do Hellinger. E foi minha primeira vez, assim. Para você, já tinha ido algumas vezes antes, Marcos? Não, primeira vez também. Foi a primeira vez sua em 2013? 2013 foi a primeira vez. É. Ah, tá. Quanta coisa mudou de lá pra cá, hein? Nossa, muita. Bom, aí também depois que eu fui a primeira vez em 2013, eu fui todos os outros anos, estive lá. Eu voltei em 2013 em novembro. Eu não sei se a gente também, em novembro foi aquele seminário que o Bert estava bem doente, que daí é só a Sofia que fez. Isso, foi esse. Tava lá. Então acho que eu encontrei você, será primeiro, acho que nesse daí. Ah, foi nesse? Eu tô achando que sim, porque eu não tô me lembrado se eu fui em abril e novembro. Mas talvez eu tenha ido. Mas eu Não, acho que não. Acho que foi o primeiro, foi no final do ano. ah, tá. Cara, você foi daqui até lá para conhecer o homem não apareceu? Foi uma experiência muito interessante, né? Porque também nós ficamos sabendo que o Bert não iria conseguir participar lá, né? Até então existia talvez uma espera nossa, ou uma expectativa, assim, né? E quando chegou lá que nós ficamos sabendo que ele realmente estava gravemente enfermo e que naquela oportunidade não seria possível. Mas eu te confesso que a Sofia esteve no Brasil em julho de 2013, se eu também não estou enganado, junto com o Bert. Ele, isso, E, estiveram os dois. e aí, eu acho que lá naquele espaço Gaspareto, Isso, eu e aí tava foi tão lá. interessante que eu estava lá, e naquele momento, assim, a Sofia fez um convite, né, para o pessoal ir para a Alemanha, Aham. e foi quando realmente também eu me senti tocado aí, sabe? Eu lembro Então, desse convite, é. claro que sempre a gente estava ali e queria ver o Bert, né? Mas eu também me senti tocado a estar lá por conta desse convite da Sofia. E você sabe que daquela vez, a única pessoa que viu o Bert, sabe quem foi? É. Eu. Ah, eu acho que eu lembro. Você, no aeroporto? Eu encontrei com ele no avião, encontrei com ele em Frankfurt, com o Bert, e eu viajei no mesmo avião de Frankfurt até Salzburg. Então, Eu lembro. foi uma cena assim, eu estava no aeroporto de Frankfurt, que você anda você anda uma hora para sair de um aeroporto para o outro, né? Anda em trenzinho, anda em a pé, anda em escada rolante. E a gente chegou numa escada assim, eu encontro ele lá, parado, fala assim, ele olha para mim, eu pergunto para ele, o senhor quer ajuda? Ele estava com duas maletas, né, na mão, pesada, é mala dele, uma mala de mão. Aí eu carreguei as malas dele. Sim, eu lembro que você comentou isso daí. Isso aí eu também lembrei. Muito bom, Foi. né? É, Que encontro, né? foi um encontro e foi uma coisa, uma situação muito gostosa, assim, de poder até mesmo conversar com ele algumas coisas, né? Eu fiquei tipo assim, foi tão inesperado, né? Você não sabe o que você vai falar com o homem ali naquela hora. Olha, Mas eu fui encontrar com o conversando. Bert, encontrar com o Bert dessa forma é sempre especial, assim, né? Porque também É, você sabe um pouco desse ambiente que nós estamos ali. Apesar de que o Bert ele estava 24 horas centrado, né? Numa postura, né, de centramento sempre. E eu falo, o olhar dele, né? Movimentava algo em nós, assim, enquanto ele falava nesse silêncio. Mas também É, nessas e oportunidades ele, de e, concentração. e ele me contou de onde ele estava. Perguntei, de onde o senhor está vindo? Ele falou, estou vindo do norte da Itália,
onde eu fui fazer um seminário só para crianças. E ele me falou uma frase que eu nunca esqueci, que é assim, quando a constelação começar a trabalhar as crianças, esse mundo vai mudar. Exato. É uma postura, né, que chega, e aí se isso é internalizado ali na criança, e que a criança recebe muito bem, né? A criança com toda essa amorosidade, assim, essa pureza, é muito legal trabalhar com crianças, né, com jovens, porque quando você consegue acessar realmente, junto com eles, o quanto eles se abrem e mostram esse grande amor que está presente. Então, claro que o Bert tem razão. E é um tema meio complicado, porque muitas pessoas falam, não vou constelar, eu não constelo crianças. Mas eles estão disponíveis. Existem várias maneiras de você trabalhar com as crianças, né? E por quê? Porque é uma época em que as crianças, ao mesmo tempo, elas estão muito sensíveis, estão com todos os campos abertos, inclusive aos traumas. Exatamente. Que é aí a nossa proposta de hoje, falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente pode falar de uma forma leve também de algo que realmente é tão profundo, né? Quando a gente fala do trauma. Eu vou começar trazendo uma definição do Peter Levine sobre traumas. E o Peter Levine é o maior especialista em traumas hoje do mundo. Não sei se você sabia. Sim, sim. Peter Levine é o pai da Somatic Experience, né? E o que ele traz para nós, a maneira de como ele fala do trauma. Fala você primeiro aí, depois a gente segue. Mas sim, Peter Levine é ótimo, né? E justamente, olha só, para o pessoal que está assistindo, a gente nem combinou, não é? E aí eu falei, vai ser na base da fenomenologia, né? O que surge. E justamente quando você fez o convite, a gente tinha pensado até em outro tema, né? Eu falei, poxa vida, por alguma razão me veio isso aí. E se a gente falasse sobre trauma, não é? E agora você traz o Peter Levine, e o que eu tinha visto era justamente assim, poxa, como a gente pode mostrar esse trabalho do Levine, que vem falar do trauma dentro da Somatic Experience, junto com o Hellinger, que fala do amor interrompido. Como é que a gente leva isso juntos e apresenta numa live? Aí, tá aí. E olha só como isso é importante, né? A criança, a gente sabe que ela está na fase de formação, e a criança, ela é o elo mais fraco. A criança, dentro do útero, ela tem uma onda cerebral que ela se comunica telepaticamente com a mãe e com todo o que acontece lá fora. Ela escuta a voz do pai, ela não sabe, não entende a língua, mas ela entende todas as emoções. De quando nasce até 2 anos, essa frequência que era na fase de 2 Hz, ela varia de 2 a 4 Hz, tá? Até 2 anos. De 2 a 5 anos, ela varia de 4 a 6 Hz, 7 Hz. E a partir de 6 anos, ela começa a ter uma onda que vai a partir de 7, 8 Hz até 15 Hz, que é uma frequência. Então, nessa frequência mais baixa, a criança ela é telepática. Sim. E ela não escuta palavras, ela lê intenções, ela lê emoções. Então, é um caso que eu trabalhei hoje aqui, um atendimento online. Né? Então, assim, eu falei para ela assim, você já ouviu falar do abuso silencioso? O que é o abuso silencioso? É um pai ou uma mãe que segura um filho ou uma filha no colo e está pensando em alguma outra coisa. Então, por exemplo, esse pai tem uma amante. E ele está pensando na amante dele. Ele nunca falou para a amante, a mãe dele não sabe, a mãe dela não sabe que ele tem uma amante, mas ele está pensando na amante. E ali, naquele momento, essa criança no colo conecta com quem? Com a mãe. Porque ela conecta com a onda. E eu pergunto, até que ponto isso é um trauma? Sim. Eu até falo que você está trazendo assim, olha, dos filhos não se esconde nada. Então, que frase legal. Não se esconde nada. Quer dizer, você fala assim, não, mas eu não briguei com a esposa na frente, não é? Eu fui lá, eu passei o final de semana junto, sei lá, uma situação nesse sentido, e acha que nessa superfície está tudo bem. Quando toda essa captação, para usar essa palavra que você trouxe para nós aí, de tudo que está acontecendo ao redor, o filho vem como essa parabólica e capta tudo.
E aí, justamente isso que você está trazendo, assim, o que é que vai ser captado disso, do algo na alma? Na alma, você não esconde nada desses filhos. E sim, com relação ao trauma, o que é que você pode movimentar dentro dessa criança? Por exemplo, se vem aquela sensação de abandono, né? Aquela sensação de desamparo. Até você, começando, você ia falar da definição do trauma. Se você quiser voltar, porque a gente já está começando a entrar em algo bastante profundo aqui. Vamos falar da definição do trauma que o Peter Levine nos traz. E o Peter Levine fala assim: trauma é aquilo que é forte demais, rápido demais, intenso demais para a pessoa suportar. Exato. E o Levine ainda complementa, trazendo assim, olha, o trauma, vamos fazer bem figurativo aqui para as pessoas entenderem, vamos imaginar então esse fluxo da vida, né? Estamos aí nesse fluxo natural da vida, e temos essas, como se fossem essas barreiras aqui, que nos permitem fluir nessa vida, de uma forma muito tranquila. E o trauma, como esse evento externo que vem aqui e rompe essa barreira e cria o que ele chama de vórtice traumático. Né? Não sei se você viu sobre isso também, o Levine traz essa definição desse vórtice traumático. E aí o que acontece quando esse vórtice traumático entra nessa barreira, rompe essa barreira, causa essa brecha? Normalmente as pessoas tentam que se distanciar desse vórtice, não é? Buscar algo que está mais calmo. Porque é dolorido, é dor, né? Você tenta fugir da dor. Dor, sofrimento, e aí se distancia então, desse vórtice, só que cada vez que eu me distancio, eu limito o fluxo dessa vida em mim. E eu vou vivendo de uma forma mais restrita. Agora, o próprio Levine também traz esse contravórtice, né? Ele fala, olha, para todo vórtice traumático, ou para todo evento, inclusive da natureza, existe um contravórtice. Que aí é justamente a gente saber como é que eu levo, por exemplo, um cliente para falar sobre esse trauma, para revisitar esse lugar de uma forma distanciada no tempo dele, no momento dele e à medida que é possível. Então, tem vários desdobramentos com relação a isso. Nós estamos trazendo a definição de trauma e o maior especialista nisso é o Peter Levine. Ele tem um livro sobre isso, que tem uma figura de um tigre na capa, né? Pelo menos na edição inglesa, não tem em português. E o nosso convidado hoje é o Dr. Marcos. Né? Você é advogado de formação, Marcos? Sou de formação, eu sou formado em Direito, mas né? hoje, porque eu trabalho no Poder Judiciário, né, então eu não exerço advocacia. Eu sou licenciado da advocacia e trabalho como servidor público. Perfeito. E assim, a gente já se encontrou em muitos lugares e sempre no processo que é o processo de autocuidado, autotransformação. Então, o primeiro ponto é esse. Um terapeuta, para trabalhar um trauma no outra pessoa, e eu tenho aqui um texto do Peter Levine maravilhoso, que daqui a pouco eu vou ler algumas outras frases dele, tem antes que trabalhar os seus próprios traumas. Eu não vou conseguir trabalhar um trauma de uma outra pessoa se eu não conseguir trabalhar os meus. Né? E eu não sei qual que é a sua experiência disso, se esse tempo todo que você investiu em viagens, em cursos, em tanta coisa que a gente faz, cara, olha, se eu parar para falar para você o que eu já fiz de curso, desde Renascimento, PNL, nossa, é muita coach sistêmico é tudo. É um crescimento constante e é justamente assim, reconhecer que nós temos os nossos pontos cegos e que quando a gente vai e se coloca nesse caminho, é justamente assim, trazer à consciência a existência desses pontos para que a gente possa, de algum modo, e se está se colocando nessa posição de ajudante, efetivamente auxiliar. E não retraumatizar, porque muitas vezes acontece isso, né? A pessoa que se coloca para auxiliar dentro de um trauma, cuidado para você não gerar novamente ou agravar aquele trauma anterior de que a pessoa procurou uma solução. Então, isso que você está falando é fundamental, inclusive para reconhecer os nossos limites. Porque em algum momento é melhor que você não faça nada. É melhor que você esteja, então, totalmente presente. Aliás, eu estava lembrando aqui, eu não sei se você chegou a ver, mas o Levine, se eu não estou enganado, uma vez ele sofreu um acidente.
E ele conta uma experiência dele sobre... Você já viu isso daí? Não, não. Eu não sei se foi acidente específico, assim, eu acredito que tenha sido. Ele conta justamente assim, que quando ele sofreu esse acidente, ele teve aquela experiência de que, como sai do corpo e está olhando, que ele se via ali. Chama-se experiência pós-morte. Isso. E aí chegou uma pessoa ao lado dele, e essa pessoa falou assim, olha, eu sou uma médica, eu sou médica, o que você precisa? E o Levine disse assim, eu só quero que você segure a minha mão. Isso, eu não sei se ele disse verbalizando mesmo, ou se ele viu isso, porque ele, em algum momento ele conta assim, ele não sabia que experiência ele estava vivendo, se ele já tinha voltado ou se ele estava vendo aquilo. E aí todo o procedimento, e a médica ficou ali com ele, a médica disse assim, olha, eu sou pediatra. E aí ele falou que pensou assim, ah, é justamente o que eu preciso. Veja como estava a criança dele naquele momento, né? E essa médica ficou apenas segurando a mão dele. Chamaram a emergência e tudo. E aí, quando chegou a emergência e foi aferir pressão e fazer esses procedimentos iniciais, o pulso dele, a pressão dele estava 12 e pouco por 7. E aí, quem estava atendendo falou assim, olha, eu só posso passar informações para quem é médico. Ele falou assim, ah, eu também sou médico. E aí a pessoa disse para ele, ah, não, sua pressão está boa, está 12 por 7. Aí ele disse assim, ufa, eu não vou ficar traumatizado dessa experiência. E por quê? Tudo porque ele teve esse suporte de apenas ser segurado na mão por essa médica. Que talvez por ter, ser médica, teve que até segurar em determinado procedimento para fazer exatamente aquilo que era o necessário e o que foi pedido pelo Levine nesse caso. E com essa postura simplesmente de estar presente ali, se evitou um possível trauma. Muito bom. E que legal que você está trazendo essas experiências do Levine, porque eu não conheço muito, eu nunca entrei muito nisso, porque eu trabalho de uma maneira muito prática em relação a isso, na identificação do trauma. Porque, vou te falar um pouquinho, um desses estudos que eu fiz chama-se Nova Medicina Germânica. E a Nova Medicina Germânica, ela complementa muito também a constelação, porque a Nova Medicina Germânica parte do princípio que existe um trauma. E esse trauma provoca, chama-se a primeira fase, que é a fase da doença, quando você lida com aquele trauma, repercussões, e quando você resolve o trauma, emocionalmente falando, você chega a um acordo em relação àquilo, você perdoa, qualquer coisa, você entra naquilo que a gente conhece como doença. Muitas vezes o câncer ele acontece na segunda fase, que já é a fase de cura, que é a fase que a doença sai do aspecto energético, emocional, e vem para o corpo. Então, já entrou no equilíbrio em relação àquilo. O que é um trauma? E o que não é trauma? Vamos lá, o que você colocaria nessa lista do que é trauma? Foi interessante essa pergunta. Quando você fez, eu falei assim, tomara que ele mesmo responda essa pergunta. Porque é difícil você conceituar, né? E até o Levine fala isso para nós. É difícil até hoje você conceituar isso, até porque nós percebemos como é que cada um reage, né? E a determinado evento, uma pessoa reage de uma maneira e outra pessoa reage de uma outra maneira. Para uma determinada pessoa, aquilo pode gerar um trauma. E trauma aqui, eu queria trazer assim, trauma é separação, é essa desconexão. Tá? Então, assim, o que é que ficou interrompido ali? Para usar a linguagem do Hellinger, o Hellinger vai falar assim, aonde esse amor ficou interrompido e o que é que aconteceu ali. Mas essa parte da separação, dessa ruptura, tanto o Hellinger quanto o Levine concordam com relação a isso. E só para falar também, viu, Adailton, eu também não sou estudioso do Levine, não. Aliás, eu propus esse tema porque, curiosamente, eu fui fazer, junto com a Priscila, uma amiga aí que talvez muitos conhecem, e no TCC da pós-graduação da Hellinger de Constelação Familiar, a gente também tinha proposto um outro tema e, de repente, a gente caiu no trauma. E aí, a gente fez uma tese sobre isso, né? E por isso que eu fui pesquisar um pouquinho ali, outro aqui, e foi muito interessante, porque durante o nosso trabalho, nós revisitamos os nossos traumas. Em algum momento, a gente não conseguia prosseguir com o nosso trabalho. Aliás, demorou muito tempo para a gente prosseguir. Tivemos um tempo de espera e, de repente, numa oportunidade, a gente se encontra e o trabalho faz...
Vem. Mas porque a gente percebeu o quanto naquele momento também nós estávamos olhando para os nossos próprios traumas. Que não acontece só no cérebro, né? Ele acontece no corpo. E isso que você trouxe é muito importante, né? Como é que ele se revela no corpo, né? E geralmente vem essa emoção, e qual é a reação disso, né? Aquela reação, aquele instinto, é de fuga, é de congelar, é de paralisar. O que é que isso acontece? E é bom que a gente passe a observar como é que o nosso corpo reage e em que parte do nosso corpo esse evento se materializa. Então, isso vai depender do tipo de trauma. Você já deve ter ouvido falar também do cara chamado, um malucão também, chamado Wilhelm Reich. Bom, o Reich, a história dele, assim, ele começou também como Jung, atrás do Freud, ele mais ou menos contemporâneo do Jung, né? Então, na década de 20, 1920, ele começa ali, entra na sociedade psicanalítica, e o Reich passou por um trauma, não sei se você sabe. Não, me fala. Quando ele tinha 14 anos, o pai dele era assim, na região hoje, ele do Império Austro-Húngaro. Então, ele falava alemão, um pouquinho ao noroeste de Viena, onde a região hoje é da Hungria, mas na época era Império Austro-Húngaro, ali era a Áustria. E o pai dele era um rico, fazendeiro, tinha 2 filhos, ele com 14 e o irmão dele com 10. E o pai dele contrata um professor para dar aulas. Então, esse professor ia lá na fazenda, dava aula. Um dia ele abre uma porta e vê a mãe dele transando com o cara. Sim. E aí ele ficou com aquilo, ele não sabia o que fazer com aquilo. O pai dele começou a ver que ele ficou diferente, que ele começou a mudar, ele começou a ver a história da mãe. O pai dele demorou uns meses ali, foi pressionando, me fala, ele não sei. Ele foi negando até a hora que o pai dele colocou ele na parede e teve que falar. E na hora que ele falou, o pai dele fez um gelo tão grande na mãe que a mãe dele entrou em depressão e morreu. Eu acho que de inanição, sei lá. E logo depois o pai dele morreu. O que aconteceu? Meses depois, estourou a guerra, Primeira Guerra Mundial, o exército russo passou por ali em direção, perdeu tudo, tinha um irmão mais novo para sustentar, com 14 anos, órfão, depois de uma coisa que ele viu, e aquilo que ele viu estragou a família dele, estragou tudo. Olha só que quinhaque. E isso foi a base de tudo que ele foi construir depois. É um trauma que ele passou, pesado, né? É um trauma relacionado com vários outros traumas, né? O fato dele ter falado, a culpa, a morte da mãe, a morte do pai e depois criar o irmão. Bom, ele passou pela guerra, ele sobreviveu e ele decidiu ser médico e ele futuramente, lá em 1932, ele começa a escrever um livro sobre os traços de caráter. E ele dá uma contribuição linda, cara. Ele descobre 5 emoções, que são frutos de 5 traumas da criança. A primeira delas dentro do útero, que é a rejeição. A rejeição é um trauma para a alma. Uma criança rejeitada, ela se sente inadequada, ela se sente imerecida, ela sente que está atrapalhando, ela nunca vai conseguir ser um adulto saudável, confiante, deixar uma marca na terra. Ela vai levar isso para o resto da vida. Segundo trauma, o abandono, que é de 0, do parto até 1 ano. É onde a criança não recebe o amor nem o leite necessários. Terceira, a humilhação. É a criança que é humilhada, desvalorizada, abusada, inclusive sexualmente, ou não, só emocionalmente. Né? A quarta é a emoção onde a criança ela é desrespeitada. E a quinta, ela é enganada, ela é seduzida por um pai, ou normalmente pela mãe, e depois ela é enganada, é a mentira. Então, essas emoções geram traumas profundos na personalidade de uma pessoa. E todos nós passamos por essas 5 emoções, menos ou mais. Em maior ou menor grau, né? Em algum momento você teve uma situação aí, talvez, como essa. Então, a Adriana está perguntando lá, como saber se eu fui rejeitada no outro? Adriana, a tua alma sabe. A tua alma sabe. E isso vem numa constelação. A gente faz um exercício sistêmico, normalmente, não sei se você já fez, mas assim, eu ponho meus alunos muitas vezes. A pessoa interpretando o feto de 7 meses, no outro lado o útero. Cara,
Vem tudo ali. Ali vem tudo. Algumas pessoas veem um negócio escuro, pesado, difícil. Outras pessoas veem, nossa, claro, leve, iluminado, gostoso, luz Alô. dourada. Então, isso Olha, é Adriana, possível fazer. Adailton, muito legal isso que a Adriana trouxe, e também legal a gente pontuar aqui o seguinte, não se trata de sair buscando culpados, né, de quem gerou algo com relação a esse trauma, mas sim nesse intuito de tomar essa consciência desse evento para que eu possa, talvez, revisitar de algum modo esse lugar com o amparo, o auxílio necessário, e aí sim ter mais liberdade. Então, cuidado para não cair isso de simplesmente jogar a sacola da culpa para o outro e para que você não precise revisitar e visitar esses lugares em você. Então, agora isso é muito importante. Você vê lá, por exemplo, tá aqui, Novos Bazar Semi. Minha mãe casou grávida com 20 anos e eu sinto rejeição. Bom, vamos falar um pouquinho disso. Isso, casar grávida, tem várias coisas que estão aí. Mas um dos traumas aí é o abuso. Porque é uma mãe, muitas vezes, que não tem coragem de sair de casa. Uma mãe que não tem coragem de falar, papai, eu quero morar junto, não aguento mais isso aqui. Então engravida, alcança a inocência. Ó, eu vou sair porque eu tô grávida, eu vou casar porque eu tô grávida, tá? Usando uma criança para fazer aquilo que ela não consegue como adulto. Mas, saindo dessa questão, o trauma é aquilo que é vivenciado como criança. Agora, você com 20, com 30, com 40, com 60 anos, como adulta, você pode voltar lá e revisitar aquela situação com outro olhar, com outra consciência e fazer o que eu chamo de ressignificação. Vou dar um exemplo. Você acredita em Papai Noel. Todo ano você ganha presente. Chega com 9 anos, você descobre que Papai Noel não existe. Aí você vê o seu pai e sua mãe colocando o presente na árvore, você escondido ali atrás da porta. Não, Papai Noel não existe. Naquele momento, todas as vezes, então com 9, com 8, com 7, com 6, você ressignifica tudo e fala, nossa, todos os presentes que eu ganhei até hoje não foi Papai Noel, foi meu pai e minha mãe. Então, quando você tem uma experiência de abertura de consciência, onde você muda uma crença, tudo que veio antes, como um efeito dominó, ele muda também. Então, se você revisita uma crença que você teve com 1, dentro da barriga da mãe, ou com 5 anos, ou com 7, e você revisita com o olhar do adulto, tudo muda. Sim, exatamente. E aí, revisitar justamente desse lugar que você está colocando agora, né, já como adulto, com uma nova consciência, se precisar, evidentemente, dessa pessoa que vai ajudar, para que você possa revisitar, não para chegar ali e simplesmente reviver aquela situação, mas para que você possa ampliar, dar um espaço para que isso já não gere aquele gatilho que estava gerando. E para que não seja necessário, como eu disse, essa questão da culpa, né? Para que você também possa olhar de uma maneira mais ampla e entender, inclusive, por que é que aquilo aconteceu. Você estava falando do útero, né? Eu tenho uma pessoa que chegou até mim, por exemplo, e ela, em determinado momento, ela se viu dentro do útero, assim, que a mãe olhou para a pia de louça suja, assim, e quando a mãe olhou para aquela pia de louças sujas, ela olhou para a barriga assim, nossa, é mais uma menina que vai vir. E aí, o que o bebê sentiu? O bebê sentiu essa rejeição. Para o bebê, aquilo foi uma rejeição. Que, inclusive, em um determinado momento, Um essa fluxo mãe de amor estava... interrompido. Isso. Mas é porque, como nós estamos falando aí do útero, olha como é importante, né? Todo esse sentimento, né? Toda essa conexão, porque a criança está totalmente ligada ali com a mãe, né? Respirando ali, tudo com a mãe. E em um determinado momento, essa mesma mãe, ela estava tomando banho, escorregou, e essa pessoa se viu, bebê, se virando para bater, para que o tombo pegasse nela, porque ela se sentia rejeitada e ela queria, no útero da mãe, morrer. Isso acompanhou ela durante toda a vida, até a fase adulta, inclusive com os pensamentos, evidentemente, suicidas. Não é? E quando a gente vai trabalhando, e agora ela já está adulta de um outro local, e ela pôde ir verificando também
o que é que se passava efetivamente com a mãe. A mãe queria realmente que ela não viesse ao mundo? Ou a mãe, em algum momento, por uma proteção, se viu ali assim, nossa, é mais uma filha e eu não quero que essa filha sofra. Eu quero que essa filha tenha amor. Eu quero que essa filha receba esse amor. E aonde essa filha pode encontrar esse amor? Em algum momento dessa trajetória toda, essa filha também recebeu amor. E aí a gente também vai trazendo essa lembrança, esses momentos e essas imagens, e sobrepondo essas imagens àquela outra imagem de simplesmente ter sido rejeitada naquele determinado momento. Porque durante toda a trajetória da vida, também ela foi amada. Também ela foi acolhida. Mas o ponto interessante, Marcos, é que aquela rejeição não fazia parte do plano da mãe e é mais forte do que ela. Então, assim, ok, mas e ela rejeitou por um problema de quem? Da mãe. Não significa... Mas a criança sente como se o problema fosse ela. Exatamente. E quando você chega nessa revisita, você fala, deixa com você. Teu problema no passado. O meu, estou muito bem aqui. Né? Eu dei uma frase hoje para uma paciente, assim, que trabalha o seguinte: eu tenho o direito de ocupar o espaço neste mundo que me foi reservado. Eu tenho o direito de ocupar o espaço neste mundo que foi reservado, porque nós somos seres espirituais únicos. Eu não sou da minha mãe, eu não sou do meu pai. Se você tem filho, se você... meu filho não tem nada. Meu marido não é seu marido, minha esposa não é sua esposa. É um outro ser espiritual que ocupa um lugar, que tem uma jornada, um caminho e um destino espiritual. E que nós caminhamos juntos por um tempo, um filho junto com um pai ou com uma mãe por um tempo. Vamos voltar à questão do trauma, né? Separações bruscas, você falou. Sexualidade é coisa de adulto. Tudo que acontece antes de 12 anos com sexualidade é trauma. Uma criança que entra no... O pai e a mãe, por exemplo, tendo relação, ou escuta, é trauma. É trauma. Sim. O pai e a mãe às vezes nem sabe. É trauma. A mãe que morre é trauma. O pai que morre é trauma. Separação de pai e mãe é trauma. Eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela tinha 1 ano. O pai dela ficou doente. Elas moravam no Mato Grosso. E uma doença muito grave que só podia tratar em São Paulo, incurável. E o pai dela veio tratar em São Paulo. O que a mãe fez? Vir junto com o pai. Ela pegou a filha e falou para a avó: vovó, cuida da sua neta, eu vou cuidar do meu marido em São Paulo. E a mãe dela veio para São Paulo cuidar do pai dela, até que ele morresse. Isso ficou quase 1 ano. 1 ano depois ela volta. Mas foi um trauma. A criança percebeu como um trauma e ela achou que a mãe não tinha amando ela porque ela tinha um problema. E ela viveu uma vida inteira disso, até o momento que ela volta, revisita e fala... E eu perguntei, naquele momento, foi da hipnose, cara, assim. O que você faria se seu marido estivesse doente? Eu iria junto com ele. E aí eu falei: agora você entende a sua mãe. Ela falou: agora eu entendo a minha mãe. Liberou. Fluxo de amor, interrompido. É lindo. Então, assim, o revisitar todas as formas de traumas, de rupturas, né? Adoção pode ser um trauma ou não, né? Um acidente, uma perda de um braço, de um dedo, de uma mão, de uma perna, fraturou a perna. É um trauma, né? E veja que isso... Tudo que você está trazendo, né, são esses traumas, e quando se sente aí nesse desamparo, o que isso gera, né? O que isso pode gerar também, porque eu não passo nada categórico, assim, olha, se acontecer isso, vai gerar aquilo, porque cada pessoa, claro, tem a sua reação, né? Reage de uma forma. Agora, dentro do âmbito das relações, quantas pessoas se fecham para essas relações posteriores por conta desses traumas? Porque, assim, ela se sentiu abandonada, rejeitada, e ela leva isso, e naqueles outros relacionamentos, que inclusive ela poderia ser amada, ela permanece fechada. É como se fechasse nesse ninho, né, e estivesse ali, porque em algum momento eu senti esse trauma fez parte de mim, e agora eu não quero que isso chegue até mim novamente. E isso provoca justamente, por exemplo, numa criança que se sentiu deixada, né, ela se retrai para as relações. Ou, também, em muitos casos, essa criança que está deixada e que procura esses pais e não encontra esses pais, ela vai viver o tempo todo como se estivesse procurando os pais.
ela vive procurando esses pais, inclusive nos outros relacionamentos como adultos. Então, veja a importância de trazer à consciência isso, para que a gente possa, usando a sua palavra de ressignificar, né? Restaurar, acordar, despertar, né? Despertar desse trauma, desse transe que leva as pessoas para essas sensações, para essas emoções de fechamento, né? De enclausuramento, de ruptura. E aí, eu lembrei agora, porque até o Levine já falou disso uma vez, eu não sei como chama aquela técnica japonesa que você restaura vasos quebrados com ouro. Já viu? Ah, Sabe? sim. Você pega aquele vaso quebrado e você vai reconstituir ele usando uma técnica que é uma tinta de ouro e vai uma cola e tal. E aquele vaso que estava quebrado, de repente, se torna em algo muito mais valioso. E quantas vezes essas pessoas estão quebradas, craqueladas. E quando a gente pode ir restaurando, ressignificando, acordando, despertando desses momentos, ela se torna também muito mais preciosa. Então, vale a pena a gente buscar esse crescimento para que a gente possa realmente despertar. Legal, bem, muito bom isso daí. E eu tava, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, o que que aumenta a força do trauma? O que que aumenta o estrago do trauma na vida de uma criança? Porque o que que o trauma faz? Ele congela. Uma criança, eu tenho uma paciente, por exemplo, que o pai dela morreu quando ela tinha 1 ano. O pai dela foi assassinado. O pai dele era advogado, defendeu um presidiário em vez de conseguir absorção total, ele conseguiu uma pena só de 1 ano. O cara não aceitou e ficou preso 1 ano. Quando ele saiu 1 ano, foi lá e matou o pai dela. Então, ela cresceu sem ter o pai. Teve a mãe e tinha a avó dentro do... Isso é um trauma. Então, quando que um trauma ele é ampliado, ou como eu posso minimizar o efeito do trauma passado e o efeito dos traumas hoje? De uma maneira simples. Aqui vai uma dica que eu levei a vida inteira, hein? Eu não vou falar não, cara. Eu vou falar só no final, deixar o pessoal esperando. Como assim? Agora até eu quero saber, como assim? Quando que algo tem poder sobre mim? Eu também não vou falar, tô aqui, eu já estava fazendo assim, né? Quando eu não Rejeita para aceito. ver, né? Rejeita para ver. Bom, o Quando eu não Hellinger falava aceito. para mim, olha, tudo aquilo que eu rejeito, né, eu me torno refém disso daí, né? Tudo aquilo que É. eu rejeito apodera de mim, não é? Então, se eu, por exemplo, então meu pai, minhas mães... Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos, por exemplo. Aí eu chego, a pessoa fala, como é que se fala seu pai? Eu não tive pai. E a primeira pergunta que eu falo, você nasceu de chocadeira? Como foi, né, que chegou? Uma vez foi uma constelação, um homem de 49 anos, não se dava bem na parte de negócios, não conseguia. Falei, me fala do seu pai, eu não tive pai. Falei, como assim? Ah, meu pai meu pai tinha uma doença mental e quando eu tinha, acho que 2 para 3 anos, ele foi internado no hospital psiquiátrico, eu nunca mais vi meu pai. Falei, mas você foi gerado por ele. Cara, ele enxergou na constelação que tinha um problema lá atrás de assassinato, um monte de desordem, e que o pai dele pegou tudo para ele, para deixar para 3 filhos serem normais, psicologicamente falando. O pai assumiu toda a loucura. Na hora que ele viu aquilo, um ato de amor do pai para ele, para deixar limpa a barra para ele, ele começou a chorar. E ali veio, restabeleceu todo o fluxo de amor. Ele aceita, Exato. ele tomou o pai naquele momento. Lindo isso. Então, o que eu estou falando? Quando a gente luta contra algo, pessoal, a mãe morreu quando tinha, não aceitou. Volta lá e pega o lado positivo. Você teve mãe durante 3 anos, você teve pai durante 1 ano. E depois disso, seu pai, mesmo na outra dimensão, continua com você. Ele continua aí. Quantas vezes seu pai não cuidou de você? Né? Eu tenho uma Aí experiência com muito você, né? próxima disso. Minha mãe, a mãe dela, quando ela tinha 3 anos, ficou doente e morreu 1 ano e pouco depois, 1 ano e meio depois. E o pai dela morreu quando ela tinha 12 anos. Então ela ficou órfã com 12 anos. Aí não tive pai, não tive mãe. Teve! E eles continuam até hoje com a senhora. Né? Então, assim, a forma que eu tenho de minimizar o trauma é eu aceitar que aquilo
me trouxe um benefício, me trouxe uma força e eu precisei daquilo. Você estava falando, eu estava lembrando justamente também de um caso assim, que foi parecido, e a pessoa estava só participando ali da constelação, mas claro que para quem já participou sabe o quanto isso reverbera naqueles que estão ali, não é? E as histórias também são parecidas, e todos ganham, né, na constelação familiar. E ao final a pessoa falou assim, olha, realmente eu gostei muito, mas isso não é para mim não, porque eu não tenho família, eu não tenho pai, não tenho mãe. Aí eu fiz justamente essa pergunta para você assim, tá, me explica para mim como você chegou, eu não entendi. Como é que você chegou aqui? Né? Porque isso que você está falando, não teve pai e mãe, se a gente for na biologia pura, quer dizer assim, olha, esse homem ofereceu tudo o que ele tinha, essa mulher ofereceu tudo o que ela tinha, e aí se uniram e veio você. Tudo que tinha de material. Né? Você que é médico, então vamos falar aí, todo o material do homem, o material da mulher, para formar, quer dizer, eles, de algum modo, estão em nós e somos nós. Né? Então não tem como você dizer assim, não, eu não tenho pai, não tenho mãe, ainda que você não tenha convivido. E você pode ter essa experiência de encontrar esse pai e essa mãe dentro de você. É uma experiência linda quando as pessoas conseguem sair de todas essas expectativas, de todas essas demandas com relação ao pai e à mãe, e olhar, então, mesmo que não tenha tido esse contato físico, que faz falta, assim, não tem que não faz falta. Quantas vezes a gente vê a pessoa, assim, ela está com raiva do pai ou da mãe, e de repente você coloca, na verdade, o que ela esconde é aquele profundo amor de dizer assim, meu pai, como você me fez falta. Minha mãe, como você me fez falta. E aí você muda essa chave dessa raiva e esse amor vem e você consegue encontrar, isso é possível, encontrar esse amor nesse pai e nessa mãe. Independentemente de como tenha sido como homem e como mulher. Meu pai, como você me fez falta, mas aquilo que você me deu, bastou. Né? É o suficiente. Foi o suficiente. Por quê? Até porque se a pessoa está viva, foi o suficiente. Foi um bom pai e uma mãe, elas estão vivas. A Brigitte, ela fala assim que o pai, o que a mãe faz, ninguém pode fazer, ninguém substitui. É 90%. Um pai ou uma mãe pode doar uma criança, nascer e doar. Vai ser criada. Então, a outra parte, a função pai, a função mãe, muita gente pode fazer, mas gerar, gestar e parir, não, só o pai e a mãe. Ah, meu pai abandonou, engravidou minha mãe e fugiu. Tá, sua mãe atraiu esse tipo de homem. E ela teve um ganho com isso, ela teve um interesse nisso também, faz dentro da história dela, porque nada acontece por acaso. E aí você começa a ver que muitos dos traumas são minimizados quando a gente entra com esse outro olhar, o olhar da aceitação, esse olhar da possibilidade da pergunta. Pô, mas tinha que ser assim. E isso trouxe um benefício, trouxe força. Essa paciente que eu falei que o pai era advogado, ela acabou casando com um advogado, como pai, trabalhista, entendeu? Veja onde vai. Né? Não, eu atendi uma vez na Alemanha, naquele novembro lá de 2013, quando o Hering não estava lá, eu fiz um workshop de constelação na Alemanha, não sei se você sabia. Não. Fiz ali em Bad Reichenhall mesmo, né? E participaram 18 alemães e austríacos. E uma dessas pessoas que participou era uma senhora de 66 anos e ela participou da guerra e ela tinha uma dor de cabeça. O pai dela foi para o exército, foi para a guerra. E quando ela tinha 3 anos, e ela nasceu em 41, em 44, o pai dela veio pela última vez, pôs ela no colo, ela lembra da cena e fala assim, o papai põe ela no colo, ele estava de cap, né? Ele era, acho que, capitão do exército. E ele vinha a cada 2, 3 meses. Ele falou assim, papai, vai sair, mas me espera que eu volto. E ela ficou esperando até hoje, cara. E ela ficou nesse vazio esperando esse pai. Casou com um militar, teve um filho, esse filho foi para a escola militar. Sabe? E ela ficou esperando esse pai. Esse vazio virou um trauma. Então, assim, e ela tinha um trauma dos aviões.
quando bombardeavam, e como ela morava ali perto de Salzburg, no sul da Alemanha, toda vez que ela escutava um avião com 60 e tantos anos, ela queria entrar debaixo da cama. E retraía, com certeza. Como uma criança de 3 anos. Porque aquilo foi um trauma. Então, os traumas podem ser superados. E aí você falou uma coisa no começo da nossa conversa interessante. A busca do terapeuta que vai te conduzir nessa jornada. A partir das experiências somáticas que você tem o trauma. Aí eu transpiro, dá frio no estômago, tenho dor de cabeça. A partir do sintoma, ir junto e mergulhar, e entrar junto, vem o medo, vai o que vai atrás do medo, vem a tristeza, o que está atrás da tristeza, ok, surgiu a raiva, a não aceitação. E aí, a gente junto com a pessoa, até ela chegar nesse ponto de amor, de aceitação e dizer, sim, tudo foi como deveria ter sido. Eu não sei se as pessoas estão conseguindo fazer isso, mas assim, à medida que você vai falando, eu vou falando, eu procuro trazer toda essa observação para o meu corpo, porque o nosso corpo fala com a gente o tempo todo, né? E eu vejo, eu não estou acompanhando os comentários, mas eu vejo ali alguns comentários, assim, e é justamente isso, assim, veja como esse nosso corpo reage e mostra diante dessas informações, inclusive, que nós estamos transitando aqui, diante daquilo que você está recebendo. Isso que você estava falando, dessa questão desse trauma, e aí eu vou acrescentar justamente assim, como é que pode converter esse trauma nesse trauma sistêmico. Porque quando a gente estava falando do abandono, alguém falou assim, poxa, mas isso daí posso passar para o meu filho? Como é esse trauma sistêmico? Não é? Isso também sendo passado, esse evento que marcou em algum momento, sendo passado de geração em geração. Bom, aí você como médico, se quiser explicar como médico a questão da epigenética, da genética, que não só passamos, né, essas características físicas, mas também essas emoções, esses sentimentos que atuam, né, em nós. Se quiser falar sobre isso, pode falar, mas existe, eu já vou falar para vocês. Isso existe, isso é possível, né? Nesse trauma sistêmico, existiu uma relação que ficou lá atrás e não foi concluída. E aí vem esse membro posterior e absorve também essa relação como se quisesse salvar algo que ficou lá atrás inconcluído. E aí vive, como tem muitas pessoas aqui da constelação familiar, são acostumadas com esse termo, vivem esse emaranhamento. Vivem esse destino que toca aquele outro. E aí, daí a importância da gente revisitar esses lugares, inclusive para cessar esse trauma de passar de geração em geração, para que você tenha justamente essa liberdade para você e para aqueles que virão depois de você, por exemplo, os seus filhos. O Bert fala de duas coisas bem legais, assim, que é, olha, o trauma sistêmico, e depois também o Bert, ele fala do trauma de destino. Interessante, porque você trouxe essa palavra aí também para nós, destino, né? O que é esse trauma de destino? E, por exemplo, é justamente o que você falou, a guerra é um destino. Você, pessoalmente, não vai mudar isso. E você somente se libera disso quando você reconhece que isso foi como foi. E pode ser como foi. Porque se você ainda está lutando, esse trauma de destino, assim como ele chama, né, vai ficar reverberando. Porque é aquilo que nós falamos, né? Cada vez que eu rejeito, cada vez que eu não aceito, cada vez que eu me escondo, cada vez que eu me distancio disso, isso vai chegando mais próximo. E aí, reconhecer, né? Essa palavra reconhecer eu acho muito legal, assim, porque é realmente assim, você reconhecer que aquilo foi daquela forma. Reconhecer, conhecer, de novo, é um novo olhar da mesma coisa. Exatamente, aquilo que você trouxe como ressignificar, trazer esse novo olhar e esse despertar através desse reconhecimento. Mas aí você tem que trocar de óculos. Além de... Se você olhar com os mesmos olhos, você vai ver a mesma coisa.
tem que ter um outro olhar. E por isso que a constelação ela é tão forte, tão poderosa, porque ela tem um outro olhar sobre o mesmo fato que você não viu. E ela fala, olha, mas tem isso, 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 aconteceu assim, e aí liberta. Ou então, sair desse estágio aí de retração, né, de contração, de rejeição, para a gente dar espaço justamente para um lugar de conexão, né, de reconciliação. Nossa, um dia a gente pode falar muito sobre isso, sobre reconciliação. E reconciliação não significa só com o outro, não. E eu falo em reconciliação, inclusive, na minha profissão, eu falo muito, né, no âmbito jurídico, reconciliação consigo mesmo. É a primeira. Reconciliar-se para depois, nessas relações que se abrem. Então, reconciliar-se com a própria história. Exato. Com o seu destino, com tudo que aconteceu com você. Nós não vamos entrar aqui agora, até porque estamos finalizando, mas, por exemplo, pessoas que passam por abusos sexuais, a maioria não aceita, né? E aí, enquanto você não aceita aquilo, não vamos entrar aqui porque é um tema só de uma live. Falar de abuso sexual é um tema de uma live, mas assim... Não significa que não seja exigente, né, Adair? Deixar claro para as pessoas que sabemos que isso é exigente, é um movimento que exige algo de nós. Sim. Não é? Mas que também é possível passar por isso de uma forma mais leve, mais serena, de uma forma que você se reconecte com a vida e possa ser tocado com tudo que a vida tem a oferecer, porque senão vai ficar à margem, vai faltar algo. Então assim... você quer finalizar com alguma coisa, Marcos? Para finalizar alguma ideia? Eu agradeço, eu achei que passou muito rápido. Eu agradeço a todos aí. Obrigado porque estiveram conosco. Obrigado pela essa nossa conversa. Sempre é muito bom te encontrar. Nossa, tinha muita coisa aí para a gente falar. Bom, então agora... Você está entendendo por que eu faço tanta live? Tem que fazer mesmo. E outra coisa muito maravilhosa que acontece na live, a gente divulga conhecimento. E Exato. Quando a gente espalha conhecimento, você está vendo? A gente de Portugal ali, cara, de Portugal, gente de Xaxim. E quando a gente divulga conhecimento, a gente abre um espaço, vem mais conhecimento. O universo nos dá mais. E quanto mais a gente dá, mais a gente vai. Então as lives entram nesse processo. Obrigado. Eu só quero agradecer. E essa live, né? Ou as lives, eu falo assim, quando eu faço alguma live, eu estou fazendo para mim, porque o quanto eu vou percebendo em mim algo se movimentando. E às vezes eu vou falando e eu estou falando para mim mesmo. Agradeço a todos aí. Adailton, um abração para você, mas foi um prazer dividir esse momento aqui com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco até aqui agora. Vocês nos deram o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo e a sua atenção. É muito valiosa, é muito preciosa. E se você foi atraído de alguma maneira por isso, eu deixo uma pergunta para você. Se você tivesse que escolher um trauma, uma situação do passado para você curar, qual você escolheria? Eu hoje fiz uma regressão com um paciente, eu não vou contar o caso dele, né? Mas basicamente ele tem um namoro e ele começou a frequentar pornografia, ele contou para a namorada. E a namorada deu meio dura dele, falou, ou eu a pornografia, e ficou uma coisa meio com culpa e tal. E ele falou assim, ele teve uma sensação de não ser bom o suficiente. Olha só a sensação. E eu falei assim, quem tem a sensação de não ser bom o suficiente, não sabe receber. Quem não sabe receber porque teve que dar quando criança. Levei ele no estado de hipnose, ele me fala uma situação com 3 anos que aconteceu com você. Ele entrou e falou, eu chegando nos Estados Unidos, numa sala de aula, primeira vez, todo mundo falando inglês, eu não entendi nada, eu peguei meu bonequinho e deitei num colchão lá no fim da sala, fiquei deitado no colchonete. E esse trauma que a gente trabalhou e curou. Cara, ele chorou mais de 15 minutos, quando ele começou a olhar para a criança interior dele. Foi um amor que voltou por ele mesmo. Então, assim, às vezes é até difícil escolher. Se eu mesmo fosse falar para você qual o trauma, eu sei, acho que qual trauma eu queria curar. Eu já visitei algumas vezes. Qual o trauma? Qual a situação difícil da sua infância? Qual a situação que você não conseguiu aceitar na sua infância, que você gostaria de trabalhar? Começa a pensar isso, separa isso, e que o universo mande para você um terapeuta, uma situação, alguém que você atraia, para você passar por isso. E lá na frente você vai ter mais amor no coração. Amor por você mesmo,
amor pelo seu destino, amor pelo seu pai e pela sua mãe. Né? A partir de quando você diz sim, aceitação, a tudo como foi, de sim para você, de sim àquela pessoa que está relacionada com o teu trauma. Ali você chega no nível que você não julga mais. Não tem mais certo, não tem mais errado. E nesse nível só tem o amor do Espírito. E ali é leveza. Sim. Olha, aproveitando o que você trouxe, assim, para terminar mesmo, né? Eu só queria dizer que o Hellinger também, ele tinha uma frase, você foi falando e ela foi soprada, assim, que quando a gente revisita, né, esses traumas, ou a nossa criança, e aí você tenha essa certeza na frase do Hellinger que ele dizia: todas as crianças são boas. Todas. Todas as crianças são boas. E seus pais também. Veja E são amorosas. As crianças são amorosas. acho que para a gente finalizar, essa frase a gente pode deixá-la reverberar por aí. Todas as crianças são boas. E elas precisam ser curadas. A tua criança interior, ela pode ser curada e aliviada dos traumas que você carrega. Você não precisa mais carregar isso. A vida pode ser gostosa. A vida é para ser boa. A vida pode ser mais leve. Meu irmão, se é que eu posso chamar Muito assim. obrigado, hein? Coisa boa. Obrigado. Ó, te convidei para vir na minha casa, você está no andar de baixo, no andar de cima, eu fico esperando você inverter quando eu for para ir na sua casa, daí eu vou no andar de baixo e você no andar de cima. Um abraço, boa Ótimo. noite. Obrigado, querido. Valeu. Obrigado. Até mais.